É óbvio que a tensão entre as regiões e a distribuição, enfim, para redistribuir o bolo, e aí não é só assinar uma coisa, é um encalacramento político, por isso que todo mundo diz é preciso fazer a reforma tributária e não se faz. Agora, o básico é o seguinte, o imposto sobre as grandes fortunas é essencial, em todos os países, enfim, minimamente moderno na estrutura tributária, né? Mas num país como nosso, o que é grande fortuna? Não, nós temos uma distância imensa. Mas isso vai mudar o crescimento. O que é grande eu acho que isso vai dar mais justiça, mas isso não a gente tem que focar eu saiba, os grandes países não têm. Olha, para criar mais riqueza. Não é informação que tenha generalizado. A minha informação é que houve algumas experiências, em geral foi fracasso, e quando tem, é uma fatia mínima que não interfere com muitas coisas. Mas não interfere com o crescimento. O que a gente tem que fazer para crescer? Essa questão entra já já. Né? No conjunto, o nosso sistema é regressivo em vez de redistributivo, né? Isso num país... Eu tenho minhas dúvidas. Tão desigual... Né? Eu tenho minhas dúvidas sobre isso. Eu tenho minhas certezas. Num país tão desigual como esse, é lamentável. Ou seja, nós temos que ter muito menos imposto sobre os produtos, muito mais imposto sobre a renda, ou seja, para o imposto direto relativamente ao indireto. Nós temos que ter um imposto decente sobre a herança, nós temos que ter um imposto que não seja só, entre aspas, imposto sobre a propriedade rural, porque isso empurra as pessoas a tornarem produtivas imensas áreas de terra, né? Você juntando, né, grandes fortunas, herança, a mudança da relação do direto e do indireto, você tem como desenhar uma estrutura tributária razoável. Não é preciso aumentar o nível dos impostos no geral, mas sim equilibrar quem se cobra, né? Olha, isso não precisa reforma tributária. Sim. Nenhuma. Isso é questão de alíquotas, que você altera as alíquotas. Não precisa reforma constitucional. Bom, isso foi dito. Você aumenta o imposto de renda, aumenta o IPTU, aumenta o IPVA. Agora, tente aumentar o IPTU. A Erundina tentou, o Covas aqui tentou, o Jânio tentou, não consegue. É o imposto direto, a reação total da população. Aumenta o IPVA, não consegue. Aumenta o imposto de renda, todo mundo é contra. Há uma resistência muito grande de aumentar os impostos indiretos. Segunda coisa, o grande imposto, um dos grandes impostos é o ICMS, que é a base, que é indireto, que é a base que dizem que é regressivo. Só que a Constituição estabelece que o ICMS pode ser seletivo de acordo com a essencialidade do bem. E todos os estados cobram menos para a cesta básica e produtos essenciais do que para produtos de luxo e produtos supérfluos. Portanto, todos os estudos que são feitos, que mostram, né, a pretensa regressividade do sistema tributário brasileiro, ao meu modo de ver, estão equivocados, porque eles tomam como base que o ICMS atinge igual a todos os produtos, o que não é verdade. A cesta de mercadorias do bem é menos tributada que a do grande. Se isso dá regressividade ou progressividade, não se sabe, tá certo? Eu não tenho essa certeza. Agora, essas coisas, independentes que seja, é possível ser feita com mudanças pontuais, não precisa uma grande reforma. Deixa eu só falar uma coisa. A gente tem que pensar, assim, como é que a gente faz um Brasil mais rico? Que tipo de estrutura tributária a gente tem que ter e depois como é que a gente vai distribuir isso? Quer dizer, fala, nós vamos manter, o Montoro está certo, esquece a questão, então vamos por partes. ICMS, você fala, todos os estados, a frase que ele falou, tributam os produtos de cesta básica mais baixos. Quer dizer, cada um tem uma alíquota diferente. Se você é um produtor, você gasta em burocracia e imposto, em média, 2.600 horas por ano só para cuidar de burocracia tributária. Não que você gaste em dinheiro. 2.600 horas ano gente, fora que não é o espaço que se abre para corrupção nisso. Quer dizer, você pôs uma alíquota, errou a alíquota, pronto, aí é fiscal, é multa.
Sim. Tá. Então, a gente tem que começar, André, a pensar o que os chineses falam. Por que eles crescem 9% ao ano? Eles começam a fazer, o que a gente tem como motor de crescimento? Onde que estão os gargalos? Eu recomendo, se a gente entra nos planos econômicos chineses, eles têm planos quinquenais, e eles colocam metas de reduzir unidades de energia por unidade de produto, poluição, eficiência tributária. A gente pode não resolver agora, mas a gente tem, por exemplo, a questão tributária, teve a comissão de notáveis de Sarney, sabe? Isso foi em 80 e poucos, e não se avançou nada. Saiu do lugar. Agora, eu não queria centrar, por favor, eu quero assim, eu não gostaria de centrar só porque nós não estamos fazendo um debate sobre reforma tributária. E aqui algumas coisas foram mencionadas. O BNDES, por exemplo, eu queria parar um pouquinho em relação à função do BNDES, se ele cumpre a função, se o BNDES atua racionalmente para modernizar, para ampliar a capacidade produtiva, disseminar o poder de competição, ou se o BNDES, como disse o Edmar Baixa, está atuando num sistema estatal de compadrio, né? Ajudando, favorecendo empresas que depois trazem retorno político em apoio financeiro para campanhas e tal. É uma denúncia importante essa, porque não foi qualquer um que falou. Olha, é uma pessoa que já teve atuação no poder no país e que faz uma crítica dessa. Eu gostaria de ouvir aqui se o caminho, se os rumos do BNDES são adequados para o que nós estamos questionando, o crescimento de longo prazo, o crescimento sustentado. Olha, eu fui presidente do BNDES e assumi o BNDES logo depois da Revolução, da democratização, eu assumi com o Tancredo Neves. E naquela ocasião, o BNDES estava numa situação financeira muito difícil, até se chamava o Hospital das Empresas, porque tinha entrado nessa política de socorrer as diversas empresas, especialmente empresas estatais, e estava numa situação muito difícil. Foi feito todo o esforço de mudança, de saneamento, que tornou o BNDES muito mais ágil, tendo uma contribuição muito efetiva para o desenvolvimento econômico do Brasil. Mas uma contribuição limitada e, ao mesmo tempo, estimulando outros canais, como o mercado de capitais, o sistema financeiro de longo prazo. Me preocupa o que aconteceu nos últimos anos, eu acho que é a mesma coisa que preocupa o Baixa, que houve uma injeção maciça de recursos no BNDES, de um subsídio bastante grande aí embutido, para projetos duvidosos, ao menos, que não foram muito discutidos, porque de uma hora para outra o BNDES teve seu orçamento multiplicado por 2, 3 vezes. Isso não é uma coisa que se possa aceitar ou que corre muitos riscos. Então eu sinto uma certa dificuldade. Já o próprio ministro Manteiga está dizendo que isso foi agora, que no futuro vai ser diferente, que vai haver uma maior preocupação em instrumentos indiretos. Mas como que ele sabe? Ele vai ser o ministro? Não sei. Para falar do futuro dessa forma, né? Ele respondendo a críticas. As críticas jogando para o futuro é uma interrogação. Do ponto de vista que seria necessário redirecionar alguma coisa. Professor. A minha colher de pau. Não, mas só o seguinte, Maria, só o seguinte, que realmente é insustentável. Democraticamente a palavra. Não, mas só para terminar aqui. É insustentável você continuar injetando o BNDES com os recursos que foram injetados nos últimos 2 anos. Isso acho que todos concordam, que vai precisar ter um ajuste. Olha, eu pegaria na maneira mais integrada, entende? Quer dizer, com a crise financeira, houve um esforço muito grande de injeção de recursos em várias áreas, porque isso nos protegeu de ameaças que eram só ver como ocorreu no resto do mundo. E o resultado foi muito impressionante, né? Agora, onde a coisa pega e que não aparece na imprensa é o seguinte: você entra no site da ANEFAC, né? Qualquer um pode entrar, você pode entrar, anefak.com.br, você vai ter lá, enfim, é a Associação Nacional dos Executivos de Finanças, Administração e Contábeis, você tem o juro mensal. Nós estamos na área privada, trabalhando com 30% a 40% para a pessoa jurídica, estamos trabalhando com quase 100% para a pessoa física, certo? Estamos trabalhando com 160% no cheque especial, né? Essas coisas, 220 no cartão, essas são as ordens de grandeza com que estamos trabalhando. Eu comparei, por exemplo, eu entrei no Santander, eu estou na PUC, me pagam
no Santander. O Santander aqui me cobra 156% no cheque especial. Se você entrar santander.es, que é o Santander Espanha, o cheque especial, né, é 0% por 6 meses até 5 mil euros. Não porque sejam bonzinhos, mas como você sempre tem dinheiro na conta não aplicado, que é lucro líquido para o banco, quando você entra um pouquinho no vermelho, as coisas se compensam. Então, nós temos um sistema de juros. Eu peguei a HSBC, juro que ele está cobrando de um produto a 60% aqui. Na Inglaterra, o mesmo banco, para o mesmo produto, 6,7% ao ano. Então, eu acho Ou seja, tem um sistema privado que esse está fortemente desequilibrado. Na minha visão, André, é o seguinte: nós temos que levar os bancos públicos a reduzirem progressivamente os juros, né, mas reduzirem mesmo, para introduzir mecanismos de mercado para romper este compadrio, digamos, da área financeira, né? E aí entra o conjunto, né? Entra o BNDES, entra o Banco do Nordeste, entra a Caixa Econômica Federal, entra o Banco do Brasil, que, a meu ver, eles foram vitais para equilibrar o processo no seu conjunto. Eu acho, né? Ladislau,